estado de exceção, pelo que você está falando, você mesmo disse que não, mas ele não pode durar para sempre. Não está claro para mim, porque parece que é uma coisa assim, vou fazer um estado de exceção e, de repente, vira por mágica, tudo se resolve. Dizer que depois tem que ocupar e resolver o problema da favela, todo mundo diz, mas ninguém conseguiu fazer. E eu não estou conseguindo enxergar como é que você vai fazer isso, porque banho de sangue, não sei o que, até o Maluf falar, vou botar a rota na rua. Tá bom, isso aí rende voto, isso aí impressiona quem está buscando desesperado uma solução para a segurança pública, mas não está claro para mim em que esse estado de exceção é diferente do que já foi feito e que fórmula é essa que você vai fazer que ninguém nunca fez, que vai manter o apoio, a liberdade das pessoas de ir e virem, a questão do achaque que é praticado contra as comunidades. Candidato, ontem, na entrevista para o Jornal Nacional, o senhor falou que as favelas entrariam no seu governo, o senhor foi eleito, num estado de exceção. É alguma coisa preocupante para quem tem que pensar em manter o Estado de Direito democrático, um candidato que fala em estado de exceção, mesmo numa área específica? O senhor poderia detalhar um pouco mais como se daria esse estado de exceção? Em que perímetro, quando, por exemplo, tiver uma operação qualquer, numa determinada favela, numa determinada comunidade, como se daria na prática? Que direitos o cidadão que mora na favela perderia naquele momento com esse estado de exceção que o senhor assume que seria a sua ideia, o seu propósito? Primeira coisa, nós temos que fazer uma constatação da realidade, né? Existe o direito formal e existe o direito na realidade concreta. Pessoas em regiões tomadas pelo crime organizado não estão circunscritas naquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Elas não estão. Elas estão vivendo um regime paralelo. Negar isso é negação da realidade. Mas ainda assim, estado de exceção é alguma coisa muito genérica. Mas não é genérica. Então, o senhor tem oportunidade de explicar. A Constituição já dispõe sobre isso pontualmente. Você tem a garantia da lei e da ordem, você tem o estado de defesa. São medidas, são remédios que a Constituição nos garante para que a gente possa atuar pontualmente em problemas específicos que existem no Brasil. Pontualmente teriam, por exemplo, citando casos aqui do Rio de Janeiro, uma ocupação mais longa de uma determinada comunidade que está dominada por uma das facções, seja no Rio de Janeiro, seja no Ceará, seja em São Paulo. Sim, quanto tempo seria uma ocupação? O governo federal teria contingente para isso? E repetindo, uma ocupação de quanto tempo? E quantas, Quantos lugares? Cada estado é uma história, cada modelo de ocupação pelo crime organizado é uma história, cada conflito é um conflito. Veja, nós estamos falando primeiro nós temos que fazer uma leitura. Se você... quanto tempo vai ficar ali na Rocinha e quanto tempo vai ficar na periferia de Fortaleza? Isso não é um jogo de war, no sentido de que eu vou ocupar pequenos territórios. Não, eu estou falando assim, primeiro, eu reconheço que existe uma guerra. Segundo, eu preciso desmontar os inimigos que eu tenho nessa guerra. Eu tenho que estrangular eles na ocupação territorial que eles fazem e no trabalho financeiro e nos negócios que eles fazem. Nós temos dois modelos de ocupação e de facção criminosa no Brasil. Isso precisa ser dito para a gente entender como agir. Um é o modelo do PCC, eu chamo de ocupação vertical. Vertical porque a gente não está olhando no horizonte no mapa, a gente está olhando para as instituições. Então eles entram em fundos, eles entram, como falam muito na Faria Lima, eles entram nos postos de gasolina, eles entram em portos. O PCC ele tem uma ocupação institucional. Também ocupa um território. Não, é lógico, a Baixada Fluminense também tem ocupação e eles fazem um trabalho proxy em outros lugares do Brasil. Baixada Santista, né? Desculpa, Baixada Santista. Baixada Santista. Eles também têm aliados proxy, que são aliados que eles têm em outros lugares do Brasil e que eles financiam a atividade de uma outra facção que briga territorialmente com o Comando Vermelho. Essa é uma atividade mais complexa e para enfrentar o PCC, as medidas que vão ser adotadas são diferentes. Diferentes, por exemplo, para falar de El Salvador, do que foram adotados em Salvador, porque eles não têm um modelo desse. A Mara Salvatrucha lá, que era a principal facção deles, tem nada a ver com o PCC. O PCC é muito mais complexo, então é um outro modelo. O Comando Vermelho ele faz a ocupação territorial. O modelo de ocupação territorial, que eu chamo de modelo horizontal, ele pressupõe que você vai ganhar dinheiro com atividades político-econômicas naquele território. Então é um interposto logístico, é um interposto comercial, é um interposto que eles vendem serviço. Por que eu estou colocando isso? Porque você vai ter que quebrar os nódulos. Não é que eu vou precisar fazer estados de defesa específicos o tempo todo para recuperar todas as favelas. Você não precisa fazer isso. Se você quebra alguns nódulos principais deles e você consegue pegar as lideranças deles, desmonta o modelo de negócio deles e estrategicamente você vai tomar determinadas regiões. O que nós vamos precisar fazer é uma política de ocupação
destruição da liderança do crime organizado, desmonte estratégico com coordenação nacional dessas facções, que é algo que nunca foi tentado, e, por fim, aí sim entra o tema que para mim é central, que é a política de desfavelização. Que aí é uma política de levar o Estado e tornar aquelas pessoas que hoje são titulares de deveres, titulares também de direitos. Mas pra gente que mora no Rio e já viu vários governadores entrarem no poder e falarem mais ou menos a mesma coisa, com diferentes abordagens, por exemplo, o Sérgio Cabral, que dizia que tinha que ter o PP, foi lá, ocupou e depois degringolou. Wilson Witzel entrou no governo dizendo que ia dar tiro na cabecinha, mais ou menos parecido com o seu banho de sangue. Não é. Deixa eu terminar então, que daí você me mostra a diferença. O ex-governador Cláudio Castro também fez outro dia uma operação, matou lá 122 pessoas no complexo do Alemão e da Penha, e o tráfico continua lá, funcionando normalmente. No dia seguinte já tinha o arrego, já tinha todo mundo lá. E aí, assim, o estado de exceção, pelo que você está falando, você mesmo disse que não, mas ele não pode durar para sempre. Não está claro para mim, porque parece que é uma coisa assim, vou fazer um estado de exceção e, de repente, vira por mágica, tudo se resolve. Dizer que depois tem que ocupar e resolver o problema da favela, todo mundo diz, mas ninguém conseguiu fazer. E eu não estou conseguindo enxergar como é que você vai fazer isso, porque banho de sangue, não sei o que, até o Maluf falar, vou botar a rota na rua. Tá bom, isso aí rende voto, isso aí impressiona quem está buscando desesperado uma solução para a segurança pública, mas não está claro para mim em que esse estado de exceção é diferente do que já foi feito e que fórmula é essa que você vai fazer que ninguém nunca fez, que vai manter o apoio, a liberdade das pessoas de ir e virem, a questão do achaque que é praticado contra as comunidades, a tortura que as milícias e os tráficos fazem contra as pessoas. Não está claro isso para mim. Eu acho que está bastante claro, mas eu vou clarificar, vou até pedir para não me interromper, que esse tema é bem importante, que até me envolve boa parte da minha campanha. Primeiro ponto, ninguém que mora na região tomada por todos os tipos de tráfico, ninguém dispõe de direito de vir. Os direitos humanos fundamentais, eles são mitigados, eles não existem. Então, a gente precisa, todo mundo está numa base comum aqui, de que existe uma ficção de direito de que essas pessoas são titulares de alguma coisa. Uma pessoa que mora na favela não pode ir. Se ela pedir um Uber, ela pode tomar paulada. Aqui no Rio passaram um salve aí, que se você pega um Uber numa determinada favela, você vai tomar paulada. E isso eu não tô fazendo... Mas também não é isso que eu tô questionando. Não, mas é importante colocar, porque senão a gente vai ficar discutindo como se eu estivesse retirando um direito que não existe. Aquele direito, então pronto. Então, aquelas pessoas não dispõem de direitos, aquelas pessoas estão vivendo num regime opressivo liderado pelo crime organizado. O senhor consultou entidades de favela para colaborar isso? Só deixa ele complementar, então, essa lógica para a gente tentar entender essa diferença. Você trouxe um ponto, e você citou nomes do... Foi Cabral, Pezão, Witzel, Maluf. Perfeito. O que todos eles tiveram em comum? Todos eles foram, no máximo, governadores. Naturalmente, você fazer uma política como foi o caso das UPPs, sem alterações nas leis de execução penal, no Código de Processo Penal, nas leis penais, sem capacidade de investimento em infraestrutura para você fazer uma ocupação permanente daquelas regiões e transformar as favelas em bairro, se tornar algo similar com o que foi aqui no Rio de Janeiro a política do César Maia da favela bairro. Ou seja, você faz um elemento de uma política que eu chamo civilizatória, de trazer aquelas pessoas para o Estado Democrático de Direito, mas você só faz em parte. Vai precisar fazer o seu governo federal, porque essas ações vão precisar ser integradas. Eu vou puxar um pouquinho pro... Vai ter que fazer uma PEC da segurança pública, algo assim. Depende, eu vou fazer algumas alterações, porque o problema é muito maior. O problema maior é sobre coordenação e vontade do que legislação, como se a legislação resolvesse as coisas de maneira mágica. Eu vou te dar um exemplo, vou puxar um pouco uma coisa paulista, mas que tem um impacto também no Rio, para entender como esse problema é multifatorial e precisa do presidente. Por isso que não dá para um governador resolver. Como é que funciona a maior parte do faturamento do PCC? A maior parte do faturamento do PCC é droga que entra especialmente pelo Mato Grosso do Sul. Também há droga que entra para a região amazônica. Essa rota passa pelo Mato Grosso do Sul. Ela entra para São Paulo na famosa Rota Caipira. Ela passa para o interior de São Paulo. A droga ela é alocada ao longo da Bandeirantes da Anhanguera em containers, por exemplo, de café, que tem uma densidade similar da cocaína. Essa droga é levada para a Baixada Santista. Tinha me confundindo ali. Ali é o entreposto, é o pré-exportação. Por isso que é importante o PCC tomar a Baixada Santista. Ali eles colocam nos barcos e aí eles mandam para a Europa, alguma coisa para os Estados Unidos, muita coisa para Portugal, Itália e Porto de Roterdã. Vejam só todos os elementos que a gente tem que atuar. Fronteira com Bolívia, governo do Mato Grosso do Sul, governo do Estado de São Paulo, polícias, governo da Holanda. Se não for o governo federal, articular COAF, diplomacia, força aérea, lá na região amazônica, a Marinha, para você fazer a destruição da operação multibilionária do PCC,
Governador sozinho nenhum resolve. Mas é diferente do estado de exceção, e a gente está vendo o governo Lula, por exemplo, fazer carbono oculto. Mas a carbono oculto não está dentro de um plano integrado, que eu estou falando integrar. O plano integrado passa o quê? Uma medida como um estado de defesa, num plano desses, vamos supor, vou colocar aqui que é esse exemplo que não foi discutido, não é da minha cabeça. Eu discuti desde militares até policiais, até... Mas eu preciso interromper agora, porque eu quero saber... Não, eu preciso interromper. Responder. Não, porque está lá atrás o ponto. É que eu não respondi o ponto. O senhor discutiu com policiais, o senhor discutiu com especialistas. Eu quero saber se o senhor discutiu com as comunidades. Se elas preferem viver sob um estado de defesa ou se elas preferem viver com direitos que elas expuserem para o senhor. O senhor consultou as comunidades? O senhor esteve com entidades de comunidades, representantes de comunidades? É uma pergunta simples, sim ou não? Me acusaram outro dia de eu ter tomado cogumelos psilocibina. Não estou acusando nada, eu estou perguntando se o senhor discutiu você não com acusou, comunidades. É que a conversa está parecendo um cogumelo, porque... É óbvio que uma pessoa que vive numa favela não dispõe desses direitos. Ela não está abdicando de nada que ela não tenha. As favelas têm... Elas não têm, as pessoas não têm direitos. Tem eu não ligo para essa ONG, eu falo com as pessoas. Eu não ligo para essa ONG. Eu não vou falar com essa ONG. Eu vou falar com pessoas que moram nas favelas, nas comunidades? Eu vou te dar um exemplo aqui bem concreto. Eu retiro minha candidatura se algum candidato nessa campanha visitou mais favelas e lugares pobres e em situação de desespero como eu visitei. Eu rodei de carro os lugares mais humildes do Brasil. E você ouviu que as pessoas querem abrir mão dos seus direitos? Elas não acham que elas têm direitos. Para viver sob um estado de defesa? Elas não acham que elas têm direitos. Elas estão pedindo socorro. Todos os lugares. Eu posso te mandar vídeos. Eu tenho vídeos publicados de mães. Pelo amor de Deus, passa a rapa nesses caras. Meu filho foi morto na semana passada. A mãe, completamente dessensibilizada, porque já foi o segundo filho que ela perdeu, falando, eu já perdi outro. As pessoas estão pedindo socorro. As pessoas não acham... Existe uma questão aqui, que é as pessoas não dispõem de direitos. O direito, se ele está só no papel, ele é um papel. O direito ele tem que se expressar na realidade. A política pública só existe para chegar do direito, que foi algo que foi imaginado, legislado e colocado num papel, em realidade. A política é a arte de transformar direitos e conceitos em realidade. Na realidade concreta, uma pessoa que mora numa favela, ela não é titular... Ela é uma titular nominal. Isso é um nominalismo. Candidato, mas é que toda comunidade se organiza politicamente. Quando o senhor diz que o senhor não ouve as entidades, não ouve as ONGs, não ouve as organizações das comunidades, o senhor está desprezando a capacidade dessas comunidades de se organizarem politicamente e de expressarem seus direitos e suas demandas via organizações locais. O senhor está desprezando por completo a capacidade dessas comunidades se articularem politicamente. Não estou, porque eu visitei favelas, e em alguns lugares eu visitei as associações das favelas, outros eu encontrei associações de moradores, outros eu encontrei os moradores pura e simples. Cada lugar é uma realidade. E outra coisa, isso significa pressupor que toda organização de representação local, ela é virtuosa e que defende os interesses desse lugar e não os interesses próprios, e não recebe emendas de políticos, e não transforma aquilo em feudo político. Vocês sabem muito bem, isso é verdade, porque há a cobertura extensa aqui, que associações de moradores e muitas favelas servem para trabalhar com políticos, recebem dinheiro de político, fazem campanha de político e depois fecham o arrego com o tráfico, para o tráfico permitir o político ao bem entrar. Para dar um exemplo bem claro, cobertura extensiva da imprensa, João Pessoa, a vice-prefeita de João Pessoa, fecha acordos com associações de moradores em favelas ligadas ao tráfico. Então, muitas vezes eu posso cair numa associação que é uma supostamente representante dos interesses populares ali, e eu tô falando com um representante do tráfico. Como eu fiz um evento agora, com ampla cobertura da Globo, numa favela no Jardim Panorama, em São Paulo, e ali foi um representante dos moradores, falando em nome do PCC, avisando, o PCC passou o salve que não é pra fazer campanha aqui. Eu não gostaria de ter mais conversas com esse cara. Eu quero conversar com o morador. Eu continuo sem saber como é que vai ficar o negócio do estado de exceção. Porque até agora você só explicou a coisa da inteligência. Que, lógico, faz todo sentido. Tem que ter inteligência, tem que ter controle de fronteiras. Isso aí. Mas isso todo mundo fala que vai fazer. Também tem isso. Mas tem que fazer. Essa é que é a questão. Planos bons existem. A questão é eles serem viáveis. Eu não estou entendendo essa coisa de espalhar. Vai espalhar estado de exceção? Você falou 1 ano você vai resolver isso, o candidato. Malu. Como é que é isso? Por exemplo, vai prender dentro de uma comunidade alguém ou sem mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vou um pro outro. Eu tenho que responder todos, então às vezes vocês acumulam a pergunta e eu não quero ficar sem responder nenhuma. Como é que vai ser na Vamos prática? lá, eu citei o exemplo do enfrentamento ao PCC. No enfrentamento ao PCC, em determinado momento, eu vou ter que colocar a região da Baixada Santista ocupada por eles
em um estado de defesa para fazer operações ali dentro, para expurgar o PCC de lá. Não necessariamente eu preciso colocar, por exemplo, a cidade de Americana, que está na Rota Caipira, e que o PCC está coalhado diante do PCC, num estado de defesa. Por isso que é territorial e é dentro de uma estratégia que vai ser traçada pelo nosso Ministério de Segurança Pública e Justiça. Essa estratégia vai ser traçada junto com parceria com governadores para saber, olha, para eu quebrar os nódulos e para eu fazer essas ocupações, eu vou precisar colocar tais e tais lugares em estado de defesa. Outros não é necessário. Algumas operações demandam isso, outras não. Essa é uma coordenação que nós vamos ter que fazer. Então, não é que o estado de defesa é como se fosse um remédio, estado de defesa. Não. Tá parecendo que é. Que é isso que pra mim, quando eu vejo, eu falo, vou botar aí uns estados de defesa, mando ver na campanha e na hora. Mas, Malu, por isso que eu tô fazendo uma belíssima entrevista com vocês, em que você me faz as perguntas e eu posso clarificar. E por isso que existe vídeos de 3 minutos para eu comunicar isso para as pessoas. Eu também faço palestras, faço eventos maiores. Então eu tô trazendo. O exemplo tá aqui. O estado de defesa ou uma GLO, eles são ferramentas que a gente vai ter à disposição para quebrar os nódulos e fazer as desocupações. São ferramentas. Você acha que você vai precisar? Você falou que conversou com militares. É que eu tô querendo entender. Eu vou. Olha só, por mais que eu me torne no presidente da República, eu vou ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Eu não vou falar, eu vou precisar tantos atiradores, 4 paraquedistas. Não, eles devem ter te dito isso é viável ou não, porque isso vai demandar não sei quantas tropas. Eles todos consideram, mas não são as Forças Armadas que vão fazer as desocupações. Quem vai fazer? As polícias. Dos estados. Dos estados, em coordenação com o governo federal. E o governo federal, se ele faz... A GLO no Rio teve isso, ele avoca para si o comando das polícias, porque as polícias são forças auxiliares das Forças Armadas brasileiras. E aí você faz uma central de guerra, de comando, e você faz o enfrentamento junto com eles. Com governadores que estão dispostos a trabalhar e cooperar, você nem precisa fazer isso. Mas nem todos estão, obviamente. Aí que entra a questão política, que eu já mencionei anteriormente. Exato. Se um humano, para falar um governador que não quer colaborar com nada, não colaborar, nós vamos botar em estado de defesa e nós vamos assumir se o comando uma DPF, uma nova DPF das favelas, o que o senhor faz? O senhor não cumpre? Depende do caso, não cumprirei. Tá. Não cumprirei, mas eu tô no meio de uma... É que eu tenho que responder o Lauro. Assim, posso só... Eu vou passar por aqui, eu já vou pro Lauro. Se eu estiver no meio de uma operação altamente perigosa, que envolve risco para a população local, e aí vem uma decisão mandando eu abandonar aquela operação, as pessoas ficarem novamente à mercê do crime organizado, eu vou estar botando a vida dessas pessoas em risco. E se tudo aquilo que foi feito cumpriu os ritos formais descritos na Constituição e na legislação infraconstitucional, ora, uma decisão ilegal não vai ser cumprida. Depois a gente volta.